se você está vendo o sol ou a lua. Sejam muito bem-vindos, empreendedores, ao MegaCast da Megamate. Chegamos nessa segunda temporada do MegaCast com novidades, novos formatos, muito mais conteúdo para você escutar onde estiver, seja em casa, no caminho para o trabalho ou até na academia. E para o episódio de hoje, começamos com uma palestra incrível do Andrea Iorio, que é palestrante, escritor best-seller e já foi diretor do Tinder. Ele aborda muito sobre transformação digital e essa palestra foi gravada na última convenção de franqueados da Megamate. Vamos ouvir o que o Andrea tem para nos ensinar. E hoje eu vim falar de quais são as 6 principais competências que eu preciso desenvolver e aprimorar para navegar um pouco nesse cenário de transformação digital. E sim, eu vim falar disso, mesmo que talvez a maioria esteja interessado em dicas do Tinder, mas para isso eu vou ficar lá na área do cafezinho para consultorias mais tarde. Eu tenho certeza que você tem uma enorme curiosidade sobre o negócio do Tinder, do Uber, Netflix e assim por diante, desses negócios nascidos digitalmente e que em poucos anos eles conseguem de zero alcançar avaliações bilionárias. Isso também no mercado de varejo. A gente vê isso a cada vez mais. Quando eu comecei no Tinder, em 2014, era apenas eu e um estagiário colando adesivos na zona sul do Rio de São Paulo e a gente tinha grana para patrocinar uma chopada de medicina por mês. Como que conseguimos crescer tão rapidamente até, em 2017, patrocinar o Rock in Rio, maior festival de música do Brasil? E até introduzir no dicionário informal brasileiro termos como match, que usamos todos os dias, e o conceito de tinderização, que é aplicado a cada vez mais nos negócios como um novo modelo de negócio. E com certeza não foi fácil, porque entendemos que para se dar bem nos negócios, hoje em dia, a cabeça que te levou até aqui não é necessariamente a cabeça que vai te levar para frente. Até porque eu quero que você pense, de todas aquelas vezes que você aplica, arrisca as dicas do empreendedorismo e dos negócios tradicionais a teu negócio, a tua franquia, e não necessariamente isso vinga da forma esperada. Falamos de estratégia de marketing, de processos, ou de todas as vezes que você faz aquele curso, aquela capacitação tradicional, que porém parece te garantir o sucesso imediato, mas de novo, não impacta o negócio da forma que era garantido. Ou de quando você pensa num processo, numa solução, numa ideia totalmente nova, mas ela não é percebida como inovadora. É frustrante. E eu sei bem disso, até porque eu passei por isso e na medida que você for um dono de franquia, um empreendedor e quiser alavancar seu negócio, você vai se beneficiar muito do papo de hoje. E esse papo, para mim, todo começa na época do colégio, na Itália, quando, estudando o grego antigo, eu me deparei pela primeira vez com este conceito, que é o conceito de metanoia. Metanoia significa mudar radicalmente a sua forma de pensar. Mudar de ideia, mudar de pensamento. Em português moderno poderia ser pensar fora da caixa. E até utilizado às vezes para definir conversões religiosas. E de fato, é isso que a gente precisa no mundo de hoje. Primeiramente, um conceito muito querido por mim, porque ele é um pouco do resumo da minha vida, mas também porque ele é o resumo das competências e habilidades que você precisa desenvolver nesse cenário de transformação digital. Ou seja, não é novidade para você que estamos no meio da 4ª revolução industrial. E de fato é a transformação digital, onde pela primeira vez na história, a digitalização está permitindo os negócios crescerem não só de forma linear, mas sim de forma exponencial. E isso está gerando o famoso cenário VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é óbvio que um cenário desse ele te apresenta enormes oportunidades de você gerar valor com rapidez e crescer teu negócio, mas ao mesmo tempo enormes desafios. Por exemplo, sobre como você coopera com a tecnologia e não é substituído por ela. Porque na medida que a gente ficar pensando em nossos negócios ou pontos de vendas como um ambiente apenas transacional, logo menos o software vai fazer isso melhor que a gente. Então a gente precisa ser mais conversacional, mais focado em experiência. É isso que o cliente, o consumidor quer. Um segundo grande aspecto é de como a gente reage com rapidez às mudanças no ambiente e no comportamento do consumidor. Porque na medida que no passado a gente faz planejamentos anuais ou até maiores, 5 anos às vezes em grandes empresas, mas depois nós não criamos o contexto organizacional e as estruturas para reagir e mudar esse planejamento a cada semana, cada dia. Por
Porque o mercado muda nessa rapidez. Só que as empresas não necessariamente. Precisamos construir isso. E outro grande desafio é como você entende qual é a tua principal ameaça, qual é o teu competidor no mercado onde já não existem as barreiras, ou enfim, não é tão claro igual antes, onde você sabia quem é teu competidor e não necessariamente as ameaças apareciam todo dia. Hoje em dia é diferente. Tem vezes onde a tua principal ameaça ou competidor não necessariamente está na sua frente. Pense no caso do Netflix. O fundador do Netflix, o Reed Hastings, ao ser perguntado nas entrevistas qual o seu principal competidor, olha a resposta. Ele costuma dizer, não é nenhuma empresa. Meu principal competidor, sabe o que é? É o sono. É o hábito das pessoas. Eu brigo com o comportamento do consumidor porque eu sim sou uma empresa focada no cliente. E eu faço tudo para resolver um problema dele. E a minha briga não é com as outras empresas de streaming. Eu sou melhor porque sou focado no cliente. Então, sendo isso, de fato a gente precisa reformular a forma com que a gente pensa nos negócios. E a gente tem duas opções aqui. Podemos escolher ser espectadores desta mudança e ver as oportunidades passarem. E o custo disso, de ficarmos parados ou ficarmos mantendo o status quo das coisas, é alto. É só perguntar para os executivos da Kodak, da BlackBerry, do Blockbuster e os casos clássicos. Agora, temos a chance de sermos protagonistas de nossa mudança. E o lado interessante disso é que quando a gente fala de mudança digital e transformação digital, nós não estamos apenas falando da gente contratar as melhores ferramentas para nosso PDV. Não é a gente ter as melhores software de CRM para mandar e-mail marketing. Óbvio, isso é importante. Não é apenas termos um e-commerce ou um aplicativo. A transformação digital usa a tecnologia como meio. Não é o fim. Porque quando a gente fala dessa transformação e do mundo que a gente está vivendo, nós não estamos necessariamente focando em tecnologia. Mas estamos falando de um assunto de pessoas. De como a gente, como profissional, empreendedor, dono de franquia, gestor de time e líder, se transforma e, consequentemente, transforma o próprio negócio através da tecnologia. Mas é a gente que começa primeiro, pois, ao final, empresas nada mais são do que um coletivo de pessoas. Sem as pessoas, a empresa nada mais é do que um conjunto fictício de instrumentos jurídicos. E é essa transformação profunda e pessoal que nos leva, então, a um novo leque de competências que define um novo líder, um novo profissional, um novo empreendedor. E eu separei 6 principais competências. E, de novo, essa transformação começa por você. Começa pelas pequenas coisas. Porque, de fato, quem você é o que você faz. Não adianta a gente colar slogan nas paredes e dizer nós somos isso. Porque quem você é depende das ações pequenas mesmo, que você faz a cada dia. Vamos começar então com nossa primeira grande competência. É o que eu chamo de flexibilidade cognitiva. E é um termo meio técnico, mas que nada mais é do que a capacidade de nosso cérebro de pular com rapidez entre várias áreas do conhecimento e de ter múltiplos pensamentos de forma contemporânea. Segundo o manual da neurociência, é a capacidade que a gente tem de reagir com rapidez a mudanças no ambiente que nos cerca. Então, em um mundo onde a gente dificilmente sabe prever daqui a 5 anos quais tarefas conseguimos desempenhar ou teremos que desempenhar em nossos negócios, nada mais é importante do que isso. Óbvio que é importante a gente ser especialistas. Não estou dizendo esquece isso, mas na medida que a gente se apegar a tarefas rotinárias e que não precisam de criatividade e não aplicam pensamento crítico, a máquina logo menos vai saber fazer melhor que a gente. O que a gente precisa é dessa flexibilidade cognitiva, que é um pouco ensinar a teu cérebro ter jogo de cintura. Porque na medida que se o cérebro conseguir pular, por exemplo, entre uma área mais analítica para uma área do pensamento crítico, para área criativa, você conseguirá, primeiro, entender melhor a complexidade do mundo que a gente vive e dos seus desafios de negócio, e segundo, propor soluções mais assertivas. E o lado interessante da flexibilidade cognitiva é que não é nada genético, não é nada inato, que você nasce com ou sem. Dá sim para desenvolver. E aqui eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória. Como comentei, eu fiz um colégio na Itália focado nas humanas. Eu estudei filosofia, grego antigo, latim. Meu primeiro emprego foi de salva-vidas, em Gênova, cidade onde eu nasci. E isso foi durante os verões, entre um ano de colégio e outro. Depois eu fui fazer economia. Economia em Milão, e na hora do intercâmbio, enquanto todos os colegas iam para Vale do Silício, eu escolhi fazer diferente. Eu fui
pro deserto. Eu fui pro Egito passar 6 meses fazendo intercâmbio lá, estudando árabe. Depois eu voltei pra Itália e meu primeiro estágio foi na empresa química do meu pai. Uma empresa chamada Italmet, que vocês podem ver pelo nome, já estava destinado a trabalhar no Tinder. Eu fui para fazer um mestrado em Relações Internacionais nos Estados Unidos e antes de eu vir para o Brasil, trabalhei 1 ano como consultor para o governo de estado americano, desenvolvendo uma política energética para o estado de El Salvador. E assim como cada um de você aqui, eu olho para essa trajetória e eu me pergunto, qual o fio condutor disso tudo? Qual o sentido disso? Porque por muito tempo eu fiquei olhando a trajetória que eu tive e eu ficava muito frustrado por ver a trajetória de um cara indeciso, um cara que talvez não sabia o que ele queria, desperdiçou tempo, dinheiro, podia, feito coisas diferentes. Mas na medida que eu entendi melhor sobre os desafios do mundo digital, essa frustração, ela virou um entendimento que aqui, fio condutor, não tem mesmo. Mas o gosto está justamente nisso. Porque um tipo de percurso que te tira da rotina, te faz ter experiências novas, diferentes e que nem sempre é pelo caminho mais fácil, que te ajuda a desenvolver a flexibilidade que a gente precisa. Essa capacidade de se adaptar a diferentes cenários, óbvio, na vida pessoal, mas também no mundo profissional. Olha o caso de uma empresa que, para mim, por ter passado por ela, representa essa flexibilidade cognitiva. O verdadeiro sucesso do Tinder não veio do produto, do algoritmo, da interface ou da tecnologia. Ele veio do entendimento do que estava acontecendo com as relações e, consequentemente, o desenho do produto em cima disso. Então, o lado humano, o lado irracional, o lado mais focado no consumidor. A tecnologia foi um meio para resolver uma dor que existia nos relacionamentos modernos. Um exemplo de uma empresa de tecnologia como o Tinder, focada, de fato, nas tendências humanas, é que, de fato, uma das primeiras contratações foi uma socióloga. Numa empresa de tecnologia, você pega uma socióloga, numa empresa de varejo ter neurocientistas, parece meio estranho, um investimento, um dinheiro jogado. Mas sabe o quê? Bom, primeiro também ajudou o fato que essa socióloga foi contratada após ter dado match no aplicativo com o fundador, com o Sean Rudd. Eles saíram para jantar, não rolou nada, mas ele se interessou muito sobre o tema da dissertação que ela vinha fazendo, sobre relacionamentos modernos. E isso demonstra como o verdadeiro sucesso, ainda mais na era digital, onde o foco é o consumidor. Por que isso? Porque o consumidor tem acesso infinito à informação e tem baixíssimos custos de troca da gente para um competidor, integrando online e offline. Sendo isso, a gente não pode apenas inovar incrementalmente, baseado no que a gente já faz. A gente tem que preencher lacunas e ter perspectivas diferentes. E isso você tem quando traz equipes diversas, com backgrounds diferentes, de áreas diferentes e onde você aprende também a circular e navegar entre essas áreas, porque você terá exposição maior a inputs diferentes. Agora, a neurocientista Carol Dweck, a autora do livro Mindset, ela vai até além. E ela diz que, ao final, no mundo existem 2 grandes grupos de pessoas. Ela diz que as pessoas que têm um código mental fixo, elas têm menos chances de ter sucesso na vida. E por código mental fixo, ela diz, são as pessoas que acreditam que nossas competências e habilidades sejam fixas. Então eu nasci com uma certa dose de talentos, umas certas limitações. Do que adianta eu me esforçar porque nada vai mudar? E devido a isso, são quem precisa constantemente provar a si mesma o próprio valor e não sabem se reerguer depois de um fracasso. Eu gosto muito de futebol e até trago a referência de um jogador que eu amo. Passou pela Inter de Milão, meu time, mas sintetiza um pouco desse código mental. Agora, Carol Dweck, ela diz, as pessoas que têm mais chance de sucesso na vida, elas todas demonstram um código mental que ela chama construtivo. E o código mental construtivo é de quem escolhe acreditar que nossas competências e habilidades não são fixas, mas podem sim mudar ao longo do tempo. E essa crença é reforçada pela ciência, pois a partir dos anos 90, neurocientistas descobriram o fenômeno da neuroplasticidade. Nosso cérebro, ele muda nossas sinapses ao longo da nossa vida toda. Então, mesmo que eu talentoso em algo, eu posso me desenvolver em outras áreas. E mesmo que eu tendo limitações, se eu trabalhar duro, eu posso me sobressair e vencer quem é talentoso. São pessoas que gostam dos desafios porque são a maior fonte de aprendizado. E aqui um outro jogador que, mesmo que extremamente talentoso, quis se desenvolver em outras áreas e que, mesmo tendo passado muito problema, muitos causados por ele mesmo,
soube reaproveitá-los a próprio favor. Agora, o lado interessante da pesquisa da Carol Dweck é que toda começou a partir de um experimento meio sádico que ela fez. Ela pegou 2 grupos de crianças. Um grupo demonstrava código mental fixo, outro código mental construtivo. E ela fez um brinquedo daquele onde você tem que encaixar as peças, só que ela fez ele impossível de resolver. Ou seja, as peças não encaixavam. Ela deu esse brinquedo para as crianças de código mental fixo. Elas começavam a brincar e logo menos, depois de alguns minutos, perdiam interesse, frustradas. Agora, as crianças de código mental construtivo não apenas gostavam da brincadeira, mas elas passavam mais tempo com a brincadeira impossível de resolver do que com aquela que te dava uma recompensa rápida. Por quê? Porque quem é movido a crescimento e acredita que nós podemos evoluir e mudar, valoriza mais o desafio, a derrota, o sofrimento, do que uma trajetória linear de rotina, de hábitos, que nos não desafia por nada, mas também nos não faz crescer. E por que isso? É porque é igual um livro que eu gosto muito, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Diz, o sofrimento é o agente incentivador de mudança preferido pela natureza. Nós sofremos porque é biologicamente útil para a gente como espécie. Porque só o ser humano que sofre, que se sente incompleto, insatisfeito, que tem uma maior propensão a buscar soluções e, consequentemente, inovar. E aqui já é uma palavra que a gente vai falar bastante, sobre a inovação. Pense numa criança de 3, 4 anos que anda curiosa pela casa. Você fala, filho, quando você estiver na cozinha, você vê a panela no fogão, você não está enxergando, mas ela pode estar quente. Não mexe nela. O que um recado verbal vai fazer? Dia após dia, enlouquecida, essa criança curiosa, ela vai tentar entrar na cozinha e vai tentar meter a mão na panela. Isso acontece em nossas empresas todos os dias. Até o momento de se queimar. E essa dor física muito forte, mas estudos mostram que nosso cérebro não diferencia muito entre dor física e dor mental, faz com que a gente mude nosso comportamento de forma radical diante dessa determinada situação. E de novo, o mesmo acontece nos negócios. Tem vezes onde um fracasso te faz crescer muito mais do que uma série de sucessos. E é por isso que temos que valorizar a derrota, porque ela é fundamental para o caminho da inovação. E já chegamos numa das palavras que eu quero mais focar hoje. Inovação. Na era digital, todos queremos. Mas nem todos temos um acordo sobre o que é essa tal de inovação. Então vamos começar pelo que inovação não é. Inovar não significa você necessariamente inventar algo novo. Algum novo produto, algum novo serviço. A gente associa muito inovação com novidade. Só que novidade é invenção. Inovação não tem a ver com isso. E aqui eu trago a referência do Genghis Khan, o imperador que mais conquistou territórios na história. Quando você lê a biografia dele, você vê que ele nunca inventou nada novo. Nenhuma nova tecnologia, nenhuma nova forma de cultivo, nenhuma nova estrutura arquitetônica, nenhuma nova religião, que tradicionalmente era a forma com que os impérios controlavam suas pessoas. Mas ele foi extremamente bom em algo. Ele identificava as necessidades das populações que ele conquistava e transmitia conhecimento que ele já tinha em outros lugares de forma aprimorada e rápida. Inventou algo? Não. Foi extremamente inovador e bem-sucedido? Sim, aos olhos de todos os historiadores. Porém, ainda não expliquei. Vamos pular de 800 anos. Chegamos no Genghis Khan dos tempos modernos. O Jeff Bezos, fundador da Amazon e homem mais rico do mundo. Ele costuma dizer, sempre fique de olho na grama do vizinho. Por que isso? É porque a Amazon não foi a primeira plataforma de e-commerce. O Tinder não foi o primeiro aplicativo de relacionamento. Mas ambos entenderam que para você inovar na era digital, o foco não está na ideia. Está sim na sua capacidade de execução. E é por isso que a nossa segunda competência é uma execução inovadora. Pois na era digital, ideia já virou commodity. Todos temos acesso infinito à informação. E se a gente não sair do mundo das ideias, no qual sempre buscamos novidades, a gente nunca será inovador. Vou fazer um exemplo. Eu me considero um cara extremamente criativo, tenho ideias o tempo todo, assim como cada um de você. É o que nos faz humanos. Eu tô lá de manhã treinando, sei lá, jiu-jitsu no tatame, me dá uma ideia que eu tenho que anotar, eu corro lá e do novo unicórnio brasileiro. Todo dia é assim, alguma nova ideia de startup. Aí eu invariavelmente chego em casa ou no escritório, abro o Google e digito a ideia que eu tive. Não é? Quem se identifica? Faz parte. Mas invariavelmente, mesmo na expectativa que
ninguém ainda esteja fazendo isso, eu acho pelo menos 47 outras startups fazendo a mesma coisa. E aí eu sempre me digo, nossa, de novo, a Andrea dessa vez também foi igual às outras. Alguém já está fazendo, então bola para frente, você nunca vai ser inovador assim. Porque essa solução já existe. Olhe o erro. Olhem quantas oportunidades desperdiçamos por acreditar que a inovação está na ideia e não na execução. Porque na medida que a gente ainda ter essa crença, a gente vai abrir mão de enormes oportunidades na era digital. Então, o que é essa tal de ideia, ao final? O modelo que eu mais gosto é um modelo que eu aprendi num curso de Design Thinking que eu participei, que diz que a inovação não é nada mais do que a junção de 3 grandes áreas. Isso pode ser inovação num produto, num serviço, num processo, qualquer coisa. Precisa de 3 pilares. Primeiro, valores humanos, ou seja, usabilidade ou desejabilidade para essa solução. Ou seja, precisamos ter demanda para que algo seja inovador. Parece óbvio, não é? Mas não é, pela maioria dos negócios. Pois dados da Endeavor mostram que o motivo número 1 de fracassos de startups no mundo é a falta de suficiente demanda para o produto ou serviço. Ou seja, nós inovamos, às vezes, porque achamos que nosso cliente quer, mas é porque a gente quer. Ou porque a gente pode e não porque a gente deve. Nós fazemos um monte de erros, mesmo no primeiro pilar, que é apenas de identificar demanda para um produto ou serviço. Uma vez que você tem demanda para isso, você tem que materializar a solução. Então, que tem que ter uma viabilidade tecnológica. Isso está atrelado à sua capacidade de executar. E de nada adianta, terceiro pilar, de nada adianta se a gente não tiver uma viabilidade de negócio, ou seja, não criar um negócio sustentável no longo prazo. Não tem um sem os outros 2. Não tem 2 sem o terceiro. A inovação não está no fim, está ali no meio. Ou seja, inovar na era digital não significa necessariamente você reinventar a roda, mas é sim trazer novas formas de fazê-la girar. E esse é o modelo que a gente vai utilizar para definir as próximas competências. Então, sendo que o primeiro é identificar demanda para um produto e serviço, precisamos todos ser especialistas em comportamento humano e entender o que está acontecendo com as pessoas. E não é apenas ir para teu cliente, o consumidor, e perguntar o que você quer. Por quê? Não seria diferente do que o Henry Ford, o fundador da Ford no passado, já disse que se na época ele tivesse apenas perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas teriam respondido que queriam um cavalo mais rápido, não um carro. Mas a gente ainda bate nesses focus group, pergunta para o nosso cliente e a gente acha que isso define demanda. Não. Olhe para tendências. Primeiro, identifique o que está acontecendo com as pessoas. Em termos de relacionamento, no Tinder a gente viu que isso estava crescendo muito. De mais de 10% de solteiros em cima da população total, para superar os 50% da população. Inicialmente a gente disse, nossa, olha, tem muita demanda para nosso produto. Mas será que você olhar para uma tendência de crescimento, ou de queda mesmo, sozinha, não seria diferente do que você comprar imóvel nos Estados Unidos em 2007, um ano antes da bolha imobiliária explodir? Os preços dos imóveis crescendo, crescendo, crescendo. Você bota todas as suas fichas aí, porque não vai parar de crescer. E aí, despenca. Ou comprar Bitcoin em novembro de 2017, quando a avaliação estava lá em cima e todo mundo estava provavelmente enchendo o saco de cada um de você em comprar Bitcoin. É um exemplo que eu gosto porque eu comprei naquela época, me fudi, mas faz parte. Então, precisamos ir mais a fundo para ser especialista em comportamento humano. Primeiro, achar correlações. O que está atrás dessa tendência que está acontecendo com o teu consumidor? A gente viu que tinha uma correlação altíssima a partir dos anos 50 entre o número de mulheres na força de trabalho e o número de mulheres solteiras. Então isso trouxe vários insights sobre como ritmos da vida moderna estavam colocando pressão em cima das relações tradicionais. Segundo, faça pesquisa de sentimento. Veja o que as pessoas acham dessa tua tal de solução. E sabe o quê? Se assuste mais se a maioria acha a solução bacana ou legal do que se tiver uma boa parte que rejeita essa solução. Sabe por quê? Porque a inovação não está na média. Está aos extremos. Pense no e-commerce uns 15 anos atrás. Você perguntava para 10 pessoas se comprariam online, 9 iam te dizer nunca. Eu não vou comprar online porque o produto vai chegar atrasado, amassado, de má qualidade e ainda vou clonar meu cartão de crédito. Hoje, todos aqueles 9 compram online.
Todos compramos online. Por quê? Quando você traz algo extremamente inovador, você vai gerar uma rejeição. Por quê? Somos bichos de hábito. E quando você traz essas transformações, você mexe com as rotinas e os hábitos das pessoas. Busque isso e olhe para os extremos. Depois, você precisa notar tendências do que está acontecendo com as pessoas e que não diretamente impacta teu negócio. Na época que o Tinder nasceu, os sites de relacionamento eram dominantes. Então, o Par Perfeito, o Match.com e os outros. Todos estavam focados em uma coisa: melhorar a velocidade de carregamento dos próprios sites. Eles queriam focar em uma melhor experiência do usuário. Óbvio, o tempo de carregamento era ruim, então eu vou reduzir ele pela metade e meu cliente vai ficar, feliz da vida. Só que esqueceram dessa métrica aqui. Algo que ninguém olhava. Por quê? Olhavam para o próprio quadrado. O aumento exponencial de número de smartphones na população total estava só dizendo que o consumidor não queria mais nada no desktop, no computador. Queria um aplicativo. E no enquanto o Tinder nasceu já aplicativo devido a isso, todos os líderes ficaram para trás e não estiveram preparados com o aplicativo. No enquanto, focava em melhorar um pouco a velocidade de carregamento. E por último, ver como que teu negócio ele está correlato com a economia como um todo. E no meio de 2008, o ano da crise econômica mundial, os aplicativos de relacionamento nunca deram tão certo. Melhoraram de sempre. Você se pergunta, no meio de uma crise? E aí você entende que no meio de uma crise tem mais pessoas desempregadas e tem mais tempo para navegar na internet. Segundo, as pessoas solteiras buscam conforto no relacionamento. E terceiro, se você botar na ponta do lápis, custa menos pagar a assinatura de um site desse do que sair 3, 4 vezes por semana para conhecer alguém, né? Então o ponto é, precisamos entender a fundo o nosso consumidor fora do que às vezes nos tange no dia a dia do negócio. Porque nós pensamos num framework de negócio. Nós precisamos entender ele como pessoa. E também não tudo é número. Tem tendências sociológicas também, que vem do ramo da antropologia, da neurociência, sociologia. E aqui a teoria da modernidade líquida do Bultmann. Então, nós não podemos esquecer de também tendências que não são quantificáveis. Tem o lado quantitativo, mas tem o lado qualitativo também. Então, sempre busque o que as pessoas querem e que às vezes não sabem que querem e nunca ofereça menos do que isso. Eu vou dizer mais. Busque ativamente formas de ajudar as pessoas e resgate o que eu chamo de altruísmo digital, que nada mais é do que repriorizar o ser humano ao centro da experiência de negócio. Porque no mundo digital, onde estamos conectados com milhares de pessoas, mas as taxas de solidão nunca estiveram tão altas. E onde temos acesso a tudo, mas temos a ansiedade de nos não termos esse tudo, nós precisamos focar numa melhor experiência para nosso usuário. E esse contato humano, pois senão, logo menos, também nosso papel, mesmo no ponto de venda, não será mais necessário. Então, esse resgate do ser humano, ele passa por não pensarmos ou focarmos mais se nosso cliente CPF ou PJ, ou o nosso modelo é B2C, B2B, B2B2C, ou B2G para quem trabalha com o governo. O modelo é H2H, Human to Human, de como a gente se reconecta no lado humano, pois, de novo, o cliente, ele escolhe você baseado numa melhor experiência. Ele quer uma relação menos transacional com as marcas e resgatar este lado humano. E isso acontece cada vez mais com as novas gerações. E a tecnologia te permite, primeiro, alavancar teus negócios devido a essa repriorização do ser humano, pois se você repriorizá-lo, você se destaca como companhia dentro de um mercado muito competitivo e transforma teus PDVs, por exemplo, em um lugar mais focado em experiência e se relaciona com teu cliente de forma digital ao longo da jornada de compra. Mas também, simplesmente, a tecnologia pode ajudar pessoas. E é isso que eu e o Alessandro, meu sócio na ONG Apps do Bem, fazemos ao desenvolver aplicativos gratuitos. Nós lançamos o Ajuda Já, voltado à prevenção de suicídios. Então, o ponto é, a tecnologia pode te ajudar a trabalhar com propósito e amplificar o teu propósito para teu consumidor. Porque, ao final, segundo a teoria do círculo dourado, que é do Simon Sinek, esse é o autor, ao final, o teu cliente, ele não compra o que você faz. Ele compra o porquê você faz. Ele se conecta com teu propósito. E teu propósito, de novo, não é só porque está na tua campanha de marketing. Está porque cada um dentro da organização faz ações que estejam em linha com este propósito. Agora, voltamos ao nosso modelo de inovação. Segundo grande pilar, viabilidade tecnológica. E para isso temos que ter pensamento crítico e desafiar o status quo das coisas. Até porque se a gente achar que o mundo está bem como ele está, ou a gente como líder de mercado está ok,
Estamos totalmente enganados. Precisamos voltar a nos fazer perguntas difíceis. Nós sempre perguntamos nos negócios o que eu deveria fazer, mas dificilmente nos perguntamos o que eu deveria deixar de fazer. O que estava acontecendo? Será que eu estou fazendo o mesmo erro mais de uma vez? Que não seria diferente do que a definição de folia, que segundo Einstein é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E esse pensamento crítico, ele se aplica, de novo, no modelo de inovação, ao identificar lacunas que teu cliente tem, mas que não necessariamente precisam de um produto novo. Olhe rapidamente o caso do Tinder. Primeiro, a experiência de todos os sites e aplicativos era muito ruim. Então o Tinder pegou um elemento do Candy Crush, foi descarado, copiou o Candy Crush, introduziu o swipe para você deslizar os perfis. Até o ponto que eu sei de pessoas que usam o Tinder não só para pegar gente, mas para pegar no sono também. De tão bom que ele é, antes de dormir. Agora, segundo ponto, o match. Isso melhora a experiência porque você apenas conversa com pessoas que também expressaram afinidade contigo. O que acontece nas redes sociais ou nas plataformas antigas é que, ainda mais nós homens, tomamos a iniciativa e fazemos aquele copia e cola brabo para um monte de meninas. Elas recebem essas mensagens e não têm nenhuma afinidade conosco. Então, apavoradas, saem da plataforma. Por que elas precisavam receber essa mensagem? Parece óbvio, mas não é. Isso foi resolvido através do match. Terceiro ponto. No Tinder, você sempre sabe quando se deu bem, mas nunca quando levou aquele fora. Isso é desenhado baseado na experiência. Cadastro rápido. Não sei quem já utilizou, conhece o Par Perfeito, outros sites, mas você tinha que desmarcar os compromissos do dia para completar um cadastro. Você precisava descrever qual a cor dos olhos da pessoa, do parceiro ou parceira que você estava procurando. Quase. O nome dos filhos que você ia ter. Não ia até esse ponto, mas quase. E por último, 100% mobile. As pessoas só queriam um aplicativo, enquanto todo mundo estava focado em melhorar a experiência no computador. E de onde nasce essa atitude de pensamento crítico? Nasce do que eu chamo de mente de iniciante, que é uma atitude que a gente precisa e ela é fundamental no cenário de transformação digital. Por que isso? A mente de iniciante é tipo a mente de uma criança que questiona coisas, que é capaz de desaprender e reaprender. Às vezes a gente chega com muitas crenças enraizadas e isso piora. Não só não ajuda, mas nos atrapalha na hora de fazer negócios. Um exemplo prático, uma história que eu gosto de contar vem da tradição do budismo. E ela diz que alguns séculos atrás, um professor foi até um monge do budismo Zen. Ele perguntou: mestre, explique-me o verdadeiro significado da vida. O mestre então falou: sente aqui primeiro, nós vamos tomar um chá e depois eu te conto. Aí ele pegou uma caneca e ele começou a servir este chá na caneca. Serviu, e a caneca começou a encher. E mesmo com a caneca cheia, ele não parou de servir. Então o chá começou a transbordar, primeiro molhando a mesa, depois pelo chão todo. Então, depois de alguns minutos, o professor, meio irritado, e perguntou: mestre, você não está vendo? O copo já está cheio. Por que você está continuando a servir? E o mestre falou: para você entender o verdadeiro significado da vida, você primeiro precisa entender que a sua mente agora está igual a esta caneca. Está cheia de crenças, de preconceitos, de camadas de educação, de experiências vividas e até uma pitada de genética que te faz pensar de uma certa forma. Isso não está certo ou errado, mas para absorver algo tão transformador como o significado da vida, que não é menos profundo do que o significado da transformação digital em nossos negócios, você não vai conseguir absorver tamanha novidade. E é por isso que a gente precisa resgatar em nossas empresas e em nossas culturas essa capacidade de questionar. E sabe por que a perdemos? Pense numa criança, aquela criança que andava pela cozinha metendo a mão na panela. Aos 3, 4 anos, estudos mostram que a gente se faz de 100 a 300 perguntas por dia sobre o porquê das coisas. Porém, nós crescemos em um ambiente educacional e até corporativo que te recompensa por você trazer respostas, não por trazer perguntas. Na medida que você revirar isso e criar uma cultura do questionamento e do pensamento crítico em sua empresa, você vai conseguir identificar enormes oportunidades de gerar valor no cenário digital. Só que de nada adianta se essas soluções não fizerem crescer nosso negócio, mas crescer de uma forma sustentável. Só que sustentabilidade aqui, por um momento, não é apenas ambiental, social, econômica. É sustentabilidade de modelo de negócio. E o que isso quer dizer? Nós costumamos pensar os negócios como
segundo a teoria dos jogos, um jogo de soma zero. Ou seja, para eu ganhar, você tem que perder. Você cliente, fornecedor, parceiro. Por quê? Porque os recursos eram finitos no mundo analógico, na era pré-digital. Mas quando a gente entrou na era digital, a exponencialidade da digitalização fez com que a gente pudesse criar valor a partir de assets que não são apenas físicos. E essa geração de valor com recursos praticamente infinitos faz com que você possa criar novos mercados, novas plataformas, novos modelos de negócios onde você ganha, mas teu ecossistema ganha junto contigo. Olhe para o mercado das fintechs no Brasil. Olhe para outras soluções, outros mercados que eles estão se revolucionando, gerando valor onde ninguém o enxergava. O Tinder fez um pouco disso ao escolher um modelo de negócio freemium, onde a barreira para a entrada é muito baixa e gera experimentação. O efeito disso foi o aplicativo que mais faturou no Brasil a partir de 2017, considerando transações in-app. Por quê? Ao atrair pessoas e garantir uma boa experiência, a gente convertia em ferramentas premium, pagas por assinaturas, que ajudava na retenção. Porque, ao final, a economia que a gente vive hoje, ela é baseada em experiência. Primeiro garanta uma boa experiência e ajuste a sua retenção e depois pense no crescimento do negócio. Tem vezes onde a gente faz campanhas de marketing trazendo pessoas para o nosso PDV e a gente não está pronta com a melhor equipe para recebê-los, com os melhores produtos e assim por diante. Esse é um problema. Então a gente precisa entender os novos modelos de negócio da era digital e nos transformarmos baseado neles. Agora, o que eu posso dizer em meus anos no Tinder, na L'Oréal e como investidor, que eu tenho aprendido bastante coisa, mesmo que eu tenha que aprender ainda muito. Eu entendi que a transformação digital não é apenas baseada em ferramentas tecnológicas, ela é verdadeiramente uma transformação humana, onde você precisa desenvolver esse novo leque de competências para transformar o seu negócio. E quem consegue fazer isso é uma mente flexível, uma mente inovadora, uma mente do bem. Mesmo a gente aplica no Zen, um aplicativo de meditação do qual sou investidor, eu mesmo no Ajuda Já e nos outros aplicativos do Apps do Bem. E o mesmo é importante que você faça, que você identifique lacunas que nem seu cliente sabe e proporcione soluções de alto valor agregado para que ele convirta e se fidelize através de uma boa experiência. Até porque no meio da transformação digital não é o quanto a gente é inteligente, o quanto a gente tem de QI, mas o quanto a gente tem de quociente emocional, ou seja, do quanto a gente entende do consumidor. E também não é o quanto a gente é talentosa, mas o quanto a gente tem um código mental construtivo. E ao final não é o quanto nossa solução é nova, mas o quanto ela é de fato inovadora. Eu quero por um momento voltar atrás e resgatar o ponto inicial, o ponto da metanoia, e desafiar você, baseado nesse termo, a explorar esse enorme potencial do mundo digital, que nasce da exploração de outras áreas do saber, que nasce da gente se colocar no lugar do consumidor e transformar o nosso negócio de foco no produto para o foco no cliente. Algumas dicas de fácil aplicação estão até no meu livro, mas algumas dicas são: mude a sua rotina, ou faça algo pela primeira vez. Tem vezes onde passou muito tempo desde que a gente fez algo novo. Pense bem nisso. Nem sempre escolha o caminho mais fácil, porque tem vezes, de novo, onde o fracasso nos ensina mais e nos transforma mais do que o sucesso. Conheça novas pessoas, faça novos contatos, novas experiências e, ao final, esvazie esse copo que de fato está em nossas mentes por termos vários anos de experiência em nosso mercado, em nossa empresa, mas que ao final nem sempre nos dá uma vantagem competitiva. Quase que pelo contrário. Precisamos desafiar nossas crenças. É porque só assim, desenvolvendo esse novo leque de competências e habilidades, que a gente vai, de fato, aproveitar as enormes oportunidades que o cenário de transformação digital nos proporciona. Muito obrigado. Que brilhante palestra que o Andrea fez para todos os nossos franqueados da Megamart na nossa convenção. E nós pudemos ver o quanto que a tecnologia e a transformação digital vai ser importante em nossas vidas. Eu queria trazer um estudo da Harvard Business Review, da edição de julho e agosto de 2019, que na capa fala
que o grande desafio da transformação digital nas empresas não é tecnológico e sim cultural. O que isso nos quer dizer? Não adianta acharmos que os dados por si só trarão as soluções para os nossos negócios. Os dados precisam ser extraídos, mas também arquitetados em solucionar problemas e trazer inovação para os nossos negócios. Não adianta somente apresentar para os nossos profissionais o home office ou até a mudança de vestimenta para o trabalho, se isso não estiver alinhado com uma causa de existência e um plano cultural muito bem definido. Para fechar, sem dúvida alguma, eu entendo que as pessoas estão no centro das decisões e todas as plataformas precisam atuar em prol do nosso ecossistema. Fiquem acompanhando as nossas publicações e em breve um novo episódio do MegaCast para todos os empreendedores. Até lá, pessoal! Este podcast foi editado por Felipe Mux.